Olá, hoje vamos fazer uma coisa um bocado diferente. Vamos tentar entrar na cabeça de um trader profissional. O objetivo aqui não é dar uma dica de compra ou venda, nada disso. A ideia é percebermos passo a passo como é que um especialista constrói um plano de trading completo. E é mesmo este o espírito, sabem? Em vez de uma única dica que se esgota rapidamente, o que se quer partilhar é um processo de pensamento que se pode repetir. Basicamente vamos aprender a pescar nos mercados. Então, para começar, vamos direto ao que interessa. A diferença fundamental de mentalidade. O que é que logo à partida separa os traders amadores dos profissionais? Pois bem, a diferença é esta. O amador está sempre à procura da próxima dica quente, do tal sinal secreto. A pergunta é sempre, o que é que eu devo comprar agora? Já o profissional, a conversa é completamente diferente. O foco dele é em construir um sistema, um processo robusto que possa ser repetido vez após vez. A pergunta muda de o quê para como deve pensar nisto. E essa mudança, acreditem, faz toda a diferença. A análise de um profissional começa sempre de cima para baixo. É como olhar para o mapa de um país antes de escolher uma rua. Primeiro, tenta-se ter uma ideia da direção geral do mercado, um viés de longo prazo, olhando para o cenário macro. Só depois é que se faz zoom in. E quando se olha para o gráfico mensal, saltam logo à vista dois sinais de alerta. Primeiro, o padrão da vela, essa representação do preço, é, para ser franco, feio. Mostra que os compradores estão a perder gás e logo numa zona de resistência crítica. Depois, e isto é muito importante, o volume é fraco. Uma subida de preço sem um grande volume por trás é suspeita. É como um carro a tentar subir uma colina sem combustível. Isto cria logo uma postura de cautela, um viés mais pessimista para o longo prazo. E como se não bastasse, temos as notícias macroeconómicas. O ambiente é, no mínimo, confuso. Um discurso vago do presidente da Fed gera incerteza. Notícias que, em teoria, seriam boas, como mudanças nas tarifas, são simplesmente ignoradas pelo mercado. E o mais irónico, a expectativa de um corte nos juros que normalmente animaria os mercados está a ser vista como um sinal de que a economia está fraca. Ou seja, o cenário macro também nos diz para ter calma. Ok, com o panorama geral definido, está na altura de abrir a caixa de ferramentas. Que instrumentos é que um profissional usa para dissecar o mercado no aqui e agora? O segredo não é usar apenas um indicador. A análise é feita por camadas. Começa-se com a análise técnica, a mais tradicional. Depois, adiciona-se uma camada de dados mais avançados sobre liquidações e, por fim, analisa-se o sentimento do mercado para perceber para onde é que o dinheiro das grandes instituições está a fluir. E a primeira ferramenta, a análise técnica, dá-nos este número, 112,275. Pensem nisto como o preço alma do mercado neste preciso momento. É uma linha na areia. Acima deste valor, o mercado mostra força. Abaixo, mostra fraqueza. É o nosso pivô, o nosso ponto de referência. Agora, vamos à segunda ferramenta, que é talvez a mais reveladora. Os dados de liquidação. Basicamente, estes dados mostram-nos onde é que um grande número de traders colocou as suas ordens de stop loss. Ou seja, são zonas onde há muito dinheiro preso, à espera de ser ativado. E isto leva-nos a uma das ideias mais poderosas do pensamento profissional. As velas que vemos no gráfico são a história da superfície, é o que nos mostram. Mas os dados de liquidação, esses revelam a intenção escondida. Muitas vezes, os grandes operadores movem o preço de propósito em direção a estas zonas de stops, porque é lá que está a liquidez de que precisam. O alvo real não está no gráfico, está escondido nos dados. Passemos à terceira ferramenta, o sentimento. E aqui as coisas ficam muito interessantes, porque encontramos uma divergência. Por um lado, os dados mostram que o número de contas de pequenos investidores com posições de compra está a diminuir. O que é que isto nos diz? Medo. O retalho está a assustar-se e a vender. Mas, e este mas é muito importante, ao mesmo tempo que isso acontece, o valor total em dólares dessas mesmas posições de compra está a aumentar. Parem um segundo para pensar nisto. Se os pequenos estão a sair, mas o valor total sobe, só pode significar uma coisa. Os grandes, as instituições, o chamado dinheiro inteligente, estão silenciosamente a acumular, a comprar o que o retalho está a vender em pânico. Muito bem. Agora vem a parte mais difícil, que é a verdadeira arte do trading. Como é que se pega nestas peças todas, algumas que até parecem contraditórias, e se constrói um plano de ação coerente? E aqui está o grande dilema. A curto prazo, os sinais são otimistas. Os dados on-chain mostram as instituições a comprar e há um alvo de liquidez claro logo acima. No entanto, a longo prazo, o panorama é pessimista, com aquele gráfico mensal fraco e incerteza macro. É exatamente por isto que os profissionais olham para este mercado e o descrevem como irritante e difícil. Os sinais apontam para direções opostas.
Com base em tudo isto, o que é que se constrói? Um mapa. Reparem, não é uma previsão, é um mapa de possibilidades. E aqui estão os pontos concretos desse mapa. O alvo de curto prazo, ali perto dos 112 mil, o nosso pivô preço-alma, os suportes abaixo, onde se pode pensar em comprar, e as resistências acima, onde se pode pensar em vender. É este mapa que guia a ação. Mas claro, podemos ter o melhor mapa do mundo. Se a execução falhar, não serve de nada. E isso leva-nos à última camada, a mais importante de todas, a psicologia. Para se desligarem emocionalmente dos resultados, os profissionais usam um modelo mental muito poderoso. A ideia é imaginar que somos apenas um empregado a executar um plano. O dinheiro não é nosso. A nossa única responsabilidade é seguir as regras do sistema com disciplina. Isto ajuda a remover o medo e a ganância da equação e permite uma operação muito mais objetiva. Muito bem, vamos então resumir isto tudo. Vamos destilar esta análise em 3 princípios práticos que qualquer pessoa pode começar a aplicar. Primeiro, verificar sempre. Nunca confiar numa única ferramenta. Uma boa ideia de trading precisa de ser confirmada por várias fontes. Segundo, seguir a liquidez. Entender que o mercado procura ativamente estas zonas de stop loss é uma mudança de paradigma. E terceiro, e o mais crucial, construir o seu próprio sistema. Escrever as regras no papel. E terminamos com uma pergunta para reflexão. Depois de vermos este processo, de entendermos como as peças se encaixam, o desafio passa para o outro lado. Já não se trata de procurar sinais, mas sim de começar a construir um método. Qual seria a primeira e mais importante regra desse método? Responder a essa pergunta é o verdadeiro início do caminho para pensar como um profissional.